Olá a todos. Este vídeo aqui é continuação do último vídeo da segunda-feira, onde a gente está falando sobre a Torre de Babel. Então é uma continuação. A gente vai continuar falando sobre este livro aqui, A Conspiração do Gênesis 6, e é uma continuação do que a gente já falou, Torre de Babel. Então vamos lá. Antes de a gente começar, eu estou fazendo esse mês a divulgação do curso Gerenciamento de Novos Negócios. Quem tiver interesse, link abaixo. E esse curso é interessante, tem algumas coisas em comum com outros cursos aqui, que eu vou fazer um comentário rápido. Bom, quem tiver interesse em vários cursos do canal aqui, tem a área de membros, custa $7 por mês, você acessa todos os cursos. E neste mês eu estou colocando 3 cursos, a Arte da Imperfeição, Gerenciamento de Novos Negócios e Aprenda a Vencer a Timidez na Udemy. Para quem tem interesse em pagar com boleto, etc. Tal. O pessoal reclama às vezes que na outra plataforma não tem essa facilidade, na Udemy tem. E assim, neste curso aqui, a Arte da Imperfeição, e neste curso aqui, Gerenciamento de Novos Negócios, tem uma coisa em comum, que é isto aqui, ó, esse livro aqui, muito interessante. Esse livro eu indiquei aqui no Gerenciamento de Novos Negócios, o livro chama Blink, A Decisão num Piscar de Olhos. O que é uma decisão num piscar de olhos? Certo? O que é isso? Como os empresários eles tomam decisões assim, ó, rápido? Ele toma a decisão, o empresário, com todas as informações em mãos ou com o suficiente? Adivinha? Sabe aquela história do pensar demais atrapalha? Pois é isso aqui é uma das coisas discutidas nesses 2 cursos aqui, Arte da Imperfeição e neste aqui, Gerenciamento de Novos Negócios. Pensar demais atrapalha, ok? Tem muitos casos, a maioria dos empresários diz a mesma coisa, ou seja, se você demorar demais para tomar uma decisão, você vai ter informação demais. Se você souber muita coisa, você vai acabar tomando decisões ruins. Você tem que saber uma quantidade suficiente de informação, mas não demais. O exagero te faz também tomar decisão ruim. Ter pouca informação, nenhuma informação, e ter muita informação é quase a mesma coisa. Você tem que ter uma medida. Você tem que ter uma decisão mais rápida. Só um exemplo rápido aqui, que eu já falei nesses cursos, vou falar aqui para vocês, que é o seguinte. Por exemplo, você tem uma rocha, ok? Uma rocha. E nessa rocha você tem um volume de informação na sua mão, bem pesada. 3 quilos, ok? Beleza. Aí você quer saber um pouco sobre essa rocha, tá? Quando você está com ela em mãos, ela te traz alguma informação, mas não te traz muita informação. Quando agora você vai lá e tira uma fatia bem fina de rocha, muito fina, bem lisa, você agora consegue fazer uma lâmina de microscópio. Você consegue colocar através no microscópio com várias luzes polarizadas, etc. Tal, e você consegue identificar minerais lá dentro. Você consegue identificar várias coisas. Então veja bem, em alguns momentos você ter uma fatia fina de informação, ela pode ser mais relevante do que o volume inteiro. O que adianta eu ter uma tonelada de rocha aqui na minha mão e eu ficar olhando sempre a mesma face dela, o que está em volta? Como é que eu vou ver lá dentro? Como é que eu vou ver a estrutura? Às vezes eu preciso de uma fatia fina. Então assim, nesses 2 cursos eu explico por que a gente tem que ter uma ponderação. Nem muita informação e nem muito pouca informação. Você tem que ter uma ponderação, mas em geral a gente tem que tomar decisões rápidas. Por quê? Porque quando a gente está sujeito a um ambiente de alto risco, como é, por exemplo, novos negócios, startups, tem muito risco, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que tentar muitas coisas diferentes para uma dar certo. Se você ficar investindo todo o seu tempo em uma coisa, em uma decisão, se essa decisão der errado, você está com um problema. Agora, se você tiver várias pequenas decisões, certo? E uma parte delas, ok, foram boas decisões, e outras não tão boas, você ainda assim está na vantagem, porque você está com velocidade, ok? Um dos itens que a gente precisa ter quando a gente vai começar qualquer coisa nova é velocidade. E quando a gente quer ser perfeito, fazer tudo perfeitinho, a gente não tem velocidade. E quando a gente está abrindo um novo negócio, se a gente quiser fazer tudo perfeitinho, tudo direitinho, etc. Tal, você perde velocidade, você precisa de alguma velocidade. E lembre-se, esses cursos aqui na área de negócios, eles são voltados ao quê? As pessoas ganharem seu recurso financeiro nesse período que todo mundo está querendo ir para o campo, todo mundo está querendo fazer coisas que requerem algum recurso, certo? Então assim, a gente precisa entender o senso de urgência, certo? Velocidade, senso de urgência. Isso eu falo em outros cursos, a questão do senso de urgência, por exemplo aqui,
Esse curso aqui também fala sobre venda de serviços de alto valor, a questão do senso de urgência, mas fica mais assim nítido nessa parte aqui, arte da imperfeição para o crescimento pessoal e profissional e gerenciamento de novos negócios. Quem tiver interesse, está na Udemy durante mais um dia, se eu não me engano, esses 3 cursos aqui. Pois bem, dito isso, vamos lá. Torre de Babel, continuando aqui. A segunda maior questão da Torre de Babel é fazer um nome para quem? Você lembra? Lá no versículo bíblico, o pessoal coloca assim, o pessoal lá de Babel, a gente vai fazer o nosso nome. Mas fazer um nome para quê exatamente? Você quer fazer uma lápide, é isso? Então para quê? De acordo com Potter, a cidade e a torre foram construídas para prover para as pessoas identidade e segurança. 3 razões para fazer o seu nome vêm em mente. A primeira seria para honrar o seu panteão de deuses, né? A segunda, para mostrar a sua rebelião contra o verdadeiro e único Criador dos céus e da terra, Yahweh Tsevaot. E a terceira deve ter sido para mostrar aos seus inimigos o quão forte eles eram. O autor, especificamente, ele diz o seguinte, que ele acha que eles fizeram isso por todas essas razões. Mas quem eram os inimigos deles? Tinham inimigos? Quem eram os inimigos? Pois bem, algumas teorias dizem que os filhos de Noé temiam algum tipo de humanoide e por isso desceram juntos para a planície e não queriam se separar. Por isso se uniram debaixo da tirania de Nimrod, construindo uma cidade e uma torre para a sua proteção. Será que eles temiam os Néfilins? Uma pergunta que ele levanta aqui no livro, certo? Joséfos nos traz alguns registros bizarros sobre o porquê Nimrod mandou construir a torre. Joséfos, o historiador, isso aparece em todas aqui no livro, né? Joséfos articulou duas razões. A primeira, em caso de ocorrer outro dilúvio. Bom, essa torre era bem mais alta do que as pessoas imaginam, certo? A gente tem algumas figuras, algumas ilustrações, mas ela era bem alta. Bom, ainda assim, o ideal era estar em cima da montanha, né? Mas tudo bem. Então, um caso seria esse. As pessoas teriam uma torre, então, para se refugiar, para esperar as águas baixarem. Uma ideia lá. A segunda razão, segundo Joséfos, era construir uma torre tão alta que permitiria a Nimrod escalar até os céus em uma tentativa de lutar contra o Criador. Tipo assim, birutão, cara. É claro que ele sabia da aliança do arco-íris que Yahweh disse que nunca mais iria destruir a humanidade pelo dilúvio. Mas Nimrod tinha uma super reação inflamada e era blasfemo. E na opinião do autor, o grande Zigurate era um símbolo de sua rebelião. Ele deve ter feito grandes discursos para deixar as pessoas fervorosas, a ponto de mostrar sua rebelião abertamente. Nimrod deve ter sido o homem mais arrogante que já viveu e que há de viver nessa terra, segundo o autor. Joséfos diz ainda que Nimrod queria se vingar pela destruição de seus ancestrais. É provável que Nimrod tenha simpatizado com os Néfilins e seus seguidores, quando se considera o tipo de governo que Nimrod impôs, né? O modelo de Giburim e Néfilim. Embora o autor aqui ele diga que Giburim não significa que Nimrod era um Néfilim especificamente, a gente vai ver que ele meio que daqui a pouco já vai voltar um pouco atrás. Vamos continuar aqui, ó. Ao lado da rebelião mística e pagã de Hermes, que Nimrod então impôs a religião mística e pagã de Hermes que Nimrod impôs ao povo do Shinar. Por isso o autor conclui que Nimrod estava lamentando por seus semideuses caídos e idolatrados e pelos descendentes de Caim, não por sua própria linhagem, datando de Sete especificamente. As novas doutrinas incluíam as promessas de uma iluminação renovada. Os antigos conhecimentos e crenças de Atlantes e de todo o mundo prediluviano, o ocultismo, a idolatria, os rituais secretos e as sociedades secretas. Mas, como os seguidores de Nimrod devem ter feito, nem todo o povo de Shinar, se converteria e adoraria o panteão de deuses. É óbvio, não dá para convencer todo mundo, certo? Nem todas as pessoas eram crédulas o suficientes para rebelar abertamente contra o Criador Yahweh. É lógico, nem todo mundo era bobo, né? Alguns, e mais provavelmente muitos, na verdade, se mantiveram fiéis a Yahweh e aos seus caminhos justos, rejeitando a nova doutrina Néfilim introduzida por Nimrod. Para que a rebelião pós-diluviana fosse totalmente consolidada e, em última análise, fosse bem sucedida, era necessário mais do que a arte da persuasão enganosa.
foi quando Nimrod usurpou o controle absoluto de todos os corpos governantes no primeiro golpe de Estado da era pós-diluviana. Nimrod tornou-se um Gibborim, uma potestade como os Néfilins. De acordo com Josefos, Nimrod mudou a natureza do governo para uma tirania sob sua ditadura brutal e maligna, assim como uma potestade perversa faria, e ainda mais importante, assim como um Néfilim perverso faria também. Por meio do poder brutal e corrupto de seu governo, Nimrod impôs sua vontade e religião patrocinada pelo Estado ao povo do Shinar. Por meio da força bruta e do medo, Nimrod foi bem sucedido em implementar sua religião rebelde e herética na maioria das pessoas da época. E aí aparece uma das imagens que o pessoal faz do Nimrod, certo? É lógico que ele está de chapéu, a gente já sabe por que ele usa chapéu. E, parece que o cara se acha, né, meu? Mas continuando aqui. E aqueles que não seguiram os novos caminhos foram insensivelmente removidos, provavelmente através da morte, certo? Pois bem, dos chamados iluminados, prenunciando o grande genocídio do tempo do fim que será travado, primeiro pela religião da Babilônia, como a gente pode ver em Apocalipse, capítulo 7, versículos de 1 a 17, Apocalipse, capítulo 18, versículo 24 e capítulo 19, versículo 2. E também, então, depois da religião, pelo anticristo, está lá em Apocalipse, capítulo 3, versículos de 5 a 18. Nimrod até poderia ter sido um Néfilim. Olha só o que ele coloca aqui. Até poderia ter sido um Néfilim. O povo do Shinar até bebia sangue, exatamente como os Néfilins faziam. Com certeza isso não era coincidência. Nimrod modelou sua sociedade como um império, como os impérios Néfilins pré-diluvianos. Mas qualquer que seja o caso, está claro que ele idolatrou os gigantes especificamente. Então vamos lá, a questão aqui do Nimrod. Pode ser que ele tenha alguma coisa com os Néfilins, ou a visão inicial do autor, que eu concordo até, é o seguinte: ele realmente, como o pessoal colocou aí, foi o primeiro cara a fazer marketing pessoal, né? Tipo assim, agora ele era um Néfilim, etc, tal, poderoso, semideus ou deus, o que ele queria lá. Pra mim, isso aí o que ele fez foi marketing. Mas continuando aqui. Pontos que evidenciam que Nimrod coexistiu com os Néfilins é que Nimrod guerreou com regularidade, ganhando o seu status heróico e estabelecendo as suas credenciais ditatoriais. E outra conclusão é que o povo do Shinar temia ser varrido da face da terra pelas mãos dos Néfilins e não serem mais lembrados. Ou seja, vocês iam ser varridos pelos Néfilins, então é sinal de que eles estavam por ali. Deste modo, podemos concluir que o povo do Shinar construiu a Torre de Babel como um sinal de aviso para os Néfilins de sua capacidade. Também podemos especular que foi através dos Néfilins pós-diluvianos que Nimrod recebeu ou roubou o conhecimento ilícito pré-diluviano, completo com todas as ciências e religiões pré-diluvianas. Vamos adicionar isso às lendas transatlânticas da América do Sul e Central sobre a Torre de Babel, pois elas falam que Nimrod coexistiu com os gigantes. Outras lendas. As lendas astecas falam de um zigurate conhecido como Teotihuacan, sendo construído por gigantes e transformando homens em deuses. Outra lenda asteca diz que um famoso zigurate foi construído por um homem gigantesco, que resultou na dispersão da humanidade. E aí tem aí um exemplo de zigurate especificamente, certo? Abre aspas aqui, olha a lenda. Imediatamente depois da luz e do sol aparecem no leste, surgiu um homem gigante de estatura deformada que possuiu a terra. Apaixonado pela luz e pela beleza do sol, ele decidiu construir uma torre tão alta que poderia atingir o céu. Sendo coletado materiais para o seu propósito, ele encontrou uma argila bem grudenta e um betume, nos quais ele rapidamente começou a construir a torre. E tendo atingido a maior altura possível, ele alcançou o céu. E o dono do céu, raivoso, disse para os habitantes do céu: vocês viram como os habitantes da terra construíram essa torre alta e arrogante? Vamos e o confundamos, porque não é certo que os da terra, que vivem na carne, venham para cá e se misturem conosco. Isso aqui das histórias dos astecas. Interessante.
Imediatamente os habitantes do céu saíram como relâmpagos de luz e destruíram o edifício e espalharam os construtores por todas as partes da terra. Continuação da lenda. Pois bem, os aliados dos astecas, os cholas, também têm uma lenda de uma pirâmide de 220 pés de altura, 2 vezes maior do que a grande pirâmide do Egito. E essa estrutura massiva, segundo a lenda, foi construída por gigantes brancos depois do dilúvio. E aos pés desse monumento tinha um templo dedicado à adoração de um meteorito que tinha caído das Pleiades, como uma bola de fogo. De novo, presta atenção nos itens, nas Pleiades. Pois bem, tem uma religião específica, que se diz cristã, inclusive, que adora as Pleiades. Mas tudo bem, vamos continuar aqui. Não vou falar o nome de religião. Quando chegar em você alguma coisa desse tipo, você vai saber do que se trata. Continuando aqui. Mas antes que essa pirâmide fosse completada, o fogo caiu do céu, matando os construtores e causando o abandono do projeto. Pois bem. O autor diz: eu não consigo imaginar versões mais próximas que a história bíblica, mas é somente nessas versões americanas, das Américas, que nós somos forçados a considerar que pode ter ocorrido uma parceria dos Néfilins com Nimrod. Será que os Néfilins foram parceiros no projeto da Torre de Babel? Ou foi somente os gigantes deformados que foram escravizados por Nimrod para construir o zigurate? Lendas armênias dão suporte a essa teoria. Outras lendas, vamos ver. Foi registrado nelas que Nimrod atraiu os gigantes para construir uma montanha como a Torre de Babel, assim como as lendas astecas. Outras tradições mesopotâmias dizem que Babel era o centro das atividades Anunnaki e que tinha um templo dedicado às estrelas de Pleiades. E com isso, parece que Nimrod teve alguma parceria com os Néfilins para construir a cidade de Babel. Se essas lendas armênias e astecas estão certas, Nimrod teve que subjugar alguns dos gigantes para trabalhar junto com os humanos. Além disso, as lendas armênias contam que Nimrod lutou uma batalha contra Torgon, filho de Haik. E Haik significa gigante em armênio, o qual este era então o legendário pai da raça armênia, sugerindo que Nimrod poderia ser um gigante ou que ele tinha gigantes ao seu serviço. Então, de novo, o cara parece que, tipo assim, ele entende que Nimrod vem de uma linhagem adâmica e de repente aqui ele já está colocando assim, ó, mas tem lendas, né, que divergem nesse ponto aí. Pois bem. Ou seja, o mundo pós-diluviano encararia um destino similar ao mundo pré-diluviano, a menos que fosse feito algo. Daí veio a dispersão de Babel e a confusão das línguas. E a gente finaliza por aqui. No próximo episódio a gente vai falar sobre a grande e original Fraternidade Branca. Um assunto meio louco. E, para finalizar, lembre-se, link abaixo do curso de gerenciamento de novos negócios, visões sobre erros e acertos. Quem tiver interesse, a gente fala um pouquinho sobre a questão de tomada de decisão. E lembre-se, é interessante a gente tomar decisões rápidas, sim, como eu acabei de falar aqui, certo? Mas, ao mesmo tempo, nós temos que pensar em tomar decisões com base em quem já teve experiência prévia. Ou seja, se você sabe determinados pontos que você deve passar, é melhor para você definir essas decisões rápidas. Porque você pode tomar uma decisão rápida, tipo assim, tô com um recurso aqui, sei lá, 30 mil para fazer um investimento. Vou contratar uma secretária. Errado, certo? Se você não entender que tem itens que são importantes, tem itens que não são importantes, tem itens que dá para remediar. Era legal ter, mas dá para remediar. E tem itens que não dá para remediar, você pode acabar tomando decisões também não tão acertadas, né? Não que você não vai aprender, você vai aprender. Só que a gente sabe que 70% das empresas ou dos projetos, inclusive quando eles começam, eles vão cair. E assim, aprender com erro, você só vai aprender que você não deve fazer daquele jeito. Mas você precisa acertar algumas vezes para você aprender com acerto também, certo? Então é isso que a gente está falando um pouco aqui nesse curso. E quem tiver interesse nos cursos Arte da Imperfeição, Gerenciamento de Novos Negócios e Aprenda a Vencer Timidez, tá lá o desconto na Udemy. Dá para pagar com boleto e vários tipos de cartão, etc. Quem tiver interesse na área de membros, custa $7 por mês, está em dólar, certo? E você consegue acessar todos os cursos durante o mês e todo mês tem um curso novo. É uma opção bastante interessante. Bom, pessoal, a gente finaliza aqui. Por hoje é isso. Muito obrigado a todos. Até mais.